Bom dia, boa noite, boa tarde, meus consagrados. Esse é Os Cavaleiros, o melhor podcast de Montemor. Hoje vamos bater um papinho sobre simbolismo, com os ilustres Adrian, Miguel e Pedro Paulo. O contexto histórico do simbolismo é que nas últimas 3 décadas do século XIX, uma profunda crise econômica assolou a Europa e o capitalismo liberal provou se constituir em quartéis e monopólios, produzindo pobreza e desigualdade social. O ideal positivista e os progressos científicos alcançados durante todo o século não construíram nações soberanas e dignas, mas sim acabaram por culminar no século seguinte, na Primeira Guerra Mundial. Nesse ambiente de desilusão com a realidade, e em alguma medida com a própria racionalidade, floresceram as flores do mal de Baudelaire e o movimento simbolista. O simbolismo no Brasil foi um movimento literário que ocorreu no século XIX e foi contra outros movimentos da mesma época, como o realismo e naturalismo. Esse estilo surgiu como uma forma de negar a realidade subjetiva, em um momento marcado pela frustração e medo. Assim, foi uma opção de fuga aos escritores, que buscavam obedecer a uma tendência que ia ao encontro dos ideais espiritualistas. O simbolismo representou na Europa a estética literária do final do século XIX, que foi contra as propostas do realismo, que valorizava o material e o objetivo. O simbolismo é oposição vigorosa ao triunfo de coisa e de fato sobre o sujeito. Fanatismo, de Flor Bela Espanca. Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer razão de meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo, meu amor, a ler no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim, e olhos postos em ti, vivo de rastros. Ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. O poema de Flor Bela Espanca, Fanatismo, trata-se de um soneto com presença forte de musicalidade. Não à toa, o músico Fagner Cândido fez tal poema virar música, e de figuras de linguagem como metáfora, usada em misterioso livro de teu ser, prosopopeias como voar mundos e boca divina, hipérbole usada para medir o tamanho do sentimento do eu lírico, comparação com Deus e paradoxo exprimido em meus olhos andam cegos de te ver. Esse é um poema que fala de um amor tão idealizado e irracional que é comparado a Deus, e toma conta da vida por tal apego ao sentimento do eu lírico. Daí vem o nome fanatismo, que nada mais, nada menos era o desespero da autora em apoiar sua vida em busca da felicidade, já que sua vida era tão perturbada que nada sustentava a sua existência. Este poema transmite uma visão bem péssima da vida usando o parnasianismo junto de sua crítica. O enterro da quimera significa, ao final das esperanças, mostrando como as pessoas são cruéis e egoístas por nunca pensar nos outros. No segundo parágrafo, o autor demonstra que quanto mais rápido você se acostumar com este cruel e terrível mundo, mais fácil será, diz o homem que vive no meio das feras. No terceiro parágrafo, ele conta a pessoa com quem faz o poema a se preparar para as traições. Mesmo com beijos e carinhos, isso pode ser somente o começo de algo ruim. No quarto parágrafo, ele se refere a acabar com o mal, apedrejando, porque no final todos vão nos machucar. Versos íntimos faz parte do livro Eu, único título publicado pelo autor Augusto dos Anjos, 1884 a 1914. O livro Eu foi lançado em 1912, no Rio de Janeiro, quando o autor tinha 28 anos e é considerado uma obra pré-modernista. O livro reúne poemas construídos com uma abordagem melancólica e ao mesmo tempo ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi a tua companhia inseparável.
Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Sem alguém, causa ainda pena a tua chaga. Apedreja essa mão, viu que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. As ordens das rimas são A, B, B, A, B, A, B, C, C, D, E, E, D. Esmalha. O poema Esmalha é composto de 5 estrofes, 4 versos cada com rimas alternadas. O aspecto gráfico encontrado nas primeiras 4 estrofes, sempre nos versos 3 e 4, um verbo que se repete. Viu, queria e estava. A repetição serve para acentuar ideias que contrastam, já que cada um desses versos tem substantivo, um verbo, um complemento que mostra oposição. Oposições essas como céu, mar, subir e descer. Na primeira estrofe, o poema inicia falando do enlouquecimento de Esmalha. Na segunda estrofe, a loucura que leva ela a debruçar-se mais para fora da janela, vendo as duas luas, a lua do céu e a lua do mar. Na terceira estrofe, ela já está delirando. Na quarta, sugere-se que ela estendeu os braços para voar, como um anjo que perdeu as asas. E na última estrofe, essa imagem torna-se ambígua. O poema Esmalha apresenta a dualidade entre o plano físico, no caso o corpo, e a alma, a loucura e o sonho que perdem-se em significado, um está dentro do outro. Violões que choram. Violões que choram é um poema composto de 36 estrofes de 4 versos decassílabo. No poema temos a presença de musicalidade, presente nas obras do simbolismo. Temos características como o uso de figuras de linguagem, como a aliteração, que é o emprego acentuado de palavras místicas, o extremo subjetivismo configurado por uma expressão muito vaga, nebulosa e misteriosa. Temos também o uso da sinestesia, que é a repetição das rimas. O poema apresenta muito subjetivismo e ele também reflete o espaço noturno, como se os versos servissem para jogar a luz no escrito.